Paz do Senhor, meu irmão, como estamos? Tudo tranquilo? Primeiro domingo do mês de janeiro de 2021, nós estamos começando uma nova fase, uma nova jornada, um novo ano, e é natural que a gente espere para este novo ano, para este início, para este começo. A gente tem tantas expectativas, né? A gente traz tantas certezas para o ano de 2021, talvez parecidas com aquelas que nós tínhamos em 2020, na virada do ano. Estávamos alegres, é natural, esperançoso, sempre um novo ano, sempre um novo começo. Então eu queria talvez comparar esse início do ano a um momento da nossa vida, e eu vou comparar esse momento, com um termo que existe na matemática, que muito provavelmente você deva ter estudado lá na escola, já esqueceu, ou se não estudou, eu vou tentar te explicar aqui, vou te fazer um gráficozinho rapidinho para você tentar entender, que a gente chama inflexão da parábola. Não essa parábola que a gente olha na Bíblia, né? Não a parábolas ditas por Jesus, exclamadas por Jesus, mas na matemática a gente tem a inflexão da curva de uma parábola. E isso se aplica muito à nossa vida cotidiana, ao nosso momento. E muito provavelmente quando a gente começa janeiro, a gente começa exatamente nesse ponto da inflexão da parábola, né? Então, é quando a gente começa teoricamente, quando se termina um ciclo e começa outro. Eu fiz um gráfico aqui para você tentar entender o que é a parábola, né? A parábola é, na verdade, essa curva, e a inflexão da parábola é este ponto aqui. É quando a curva para de cair e ela retoma e começa a subir. Muito provavelmente é como a gente está ouvindo aí na nossa economia, né? A economia vai se recuperar em U, vai se recuperar em V. Na verdade, é uma parábola e existe uma inflexão. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com a minha vida? Isso é matemática aplicada, né? Que a gente coloca isso. Então, eu quero trazer para você um exemplo real do que aconteceu com Davi. E aqui no primeiro capítulo de Samuel, primeiro Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. E no verso 6 vai dizer o seguinte: Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheio de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Até aqui eu vou te explicar exatamente o que é isso e como é que isto se encaixa, a inflexão da parábola, como é que isso se encaixa na nossa vida. Talvez você tenha chegado no final de 2020 de extrema angústia, preocupado porque você não tem um emprego, preocupado talvez porque 2020 foi um ano de desemprego, sem dinheiro, talvez um ano de enfermidade, talvez um ano dificultoso, um ano de angústia. Então, o que isto, pastor, tem a ver com a questão do diferencial da parábola, esse ponto de inflexão? É um ponto sobre a curva quando se troca o sinal, é quando se sai do negativo e se entra no positivo. Então isso ocorre numa curvatura côncava, quando se sai do negativo para o positivo ou vice-versa. No caso de Davi aqui, a luta que Davi teve contra Golias. Davi ainda era um jovem, e a partir daquele dia, Davi ele começa a ser visto com ciúmes por um homem que era rei, chamado Saul. E muito poucos foram os dias de fama para Davi no palácio real. Ainda que Davi tenha vencido Golias, ainda Davi que tenha derrubado Golias, isso trouxe uma fama repentina a Davi, mas trouxe para com Saul, para com ele, muita discórdia, muita inveja, né? Então a fama de Davi não ficou muito tempo. E a ponto de Davi, no Salmo de número 42, verso 1, ele exclama e diz o seguinte, escreveu nos versos, né, desse salmo: como um servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus.
esse servo é um animal, tá certo? Não é um servo de um serviçal, é um servo. E o servo aqui que a palavra de Deus se refere, qual Davi se refere, é um animal que se escondia, um óryx que se escondia nas altas rochas dos montes. Para fugir de quem? Para fugir dos caçadores, que queriam matá-lo, queriam a sua carne, queriam a sua pele. Então, quando ele estava no limite da morte, por sede, ele descia os montes, ele bramava, ele urrava, ele gritava de angústia diante de seus caçadores. Em busca de quê? Em busca de água. Então a sede desse animal era extrema, a ponto dele urrar, a ponto dele se angustiar, e obrigava-o a se expor diante dos seus algozes que estavam à espreita de caçá-lo. Então Davi exclama e se compara a esse servo que brama por correntes de águas, que suspiram como a alma dele, Davi, suspirava por Deus. Assim o servo, né, esse óryx, bramava, né, suspirava por água diante de sua sede. Então, Davi conhecia a sua própria angústia. Ele estava numa descendente dessa curva da parábola. Ele descia de um matador de gigantes que o povo clamava por ele, de um homem audacioso, corajoso, que em nome de Deus foi lá e derrubou um gigante. Ele estava nesse momento angustiado. De matador de gigante, ele era agora foragido. Ele era uma ameaça. Ele era de libertador, ele passou a ser agora uma ameaça. O diabo sabia do propósito de Deus para com a vida de Davi e procurava levá-lo ao erro de todas as maneiras, tentando fazer com que Davi se expôsse a Saul e que Saul o matasse. Por um erro de Davi, Saul viria a matá-lo. Então, o diabo de todas as maneiras tentava expor Davi para que então Saul, pelas mãos de Saul, ele morresse. Davi era ungido de Deus. Os seus dias de glória estavam no futuro, não estavam no presente. Quanto ao presente, naquele momento Davi andava se escondendo, Davi andava em cavernas, em desertos, e Davi até morava com os inimigos, porque em determinados momentos Davi foi habitar na terra dos filisteus, que eram seus inimigos. Então Davi andava se escondendo, com medo, ele estava angustiado, morava até com seus inimigos. Então não se iluda, porque para conseguir uma grande bênção, Deus nos permite muitas vezes nos matricular na faculdade das aflições. E se você não tiver disciplina, atitudes, e se você não tiver paciência, você corre o risco de abandonar a luta a poucos dias da vitória. Muito próximo de vencer, muito próximo de ganhar, muito próximo de haver uma inflexão nessa curva, você abandona tudo. Quanto mais insuportável fica as tuas provações, quanto mais insuportável ficam tuas angústias, eu vou te dizer o seguinte: menos dias faltam para o momento da virada da tua curva de inflexão. Quanto mais apertado, quanto mais difícil, quanto mais dificultoso, mais próximo está chegando ao fim da tua curva, o teu momento em que essa curva se torna do negativo para o positivo. Não tem jeito, não dá, só dá para descobrir insistindo, só dá para descobrir acreditando, só dá para descobrir orando, só dá para descobrir confiando, principalmente em oração, que é o nosso exercício do nosso físico da alma. Então nós estamos aqui como Redenção, como pastor, nós estamos orando diariamente, todos os dias, clamando e pedindo a Deus desde o início desse momento aflitivo da nossa vida, que foi esse vírus. O ano de 2020 talvez tenha sido para mim, para você, para nós, um destes anos de provação, de dificuldades, de problemas, de angústias. Talvez você tenha perdido pessoas queridas, talvez você tenha perdido amigos, talvez pessoas tenham te deixado. Foram momentos de dificuldade, foram momentos angustiantes, na qual doeu a nossa alma. Então talvez 2020 tenha sido um ano de provação para você e de dificuldades. Mas se você está me ouvindo, se você parou para me ouvir, se você está ouvindo essa mensagem,
Parabéns porque até aqui você insistiu. Parabéns porque até aqui você sustentou. Parabéns porque até aqui você está lutando. Creia, em nome de Jesus, que eu vou te falar agora, que o último dia de 2020 foi o ano de inflexão dessa curva da parábola para você e para mim. Então nós entramos 2021 esperançosos e na certeza. A palavra de Deus diz, se você olhar aqui em 1 Samuel, todo esse momento, diz que Davi ele foi ajuntando homens aflitos. Ele fez um exército de endividados. O exército dele era de 400 homens amargurados, odiosos. O momento da inflexão na vida de Davi, o momento da curva, o momento da inflexão dessa curva, foi no momento exato em que ele passava por uma aflição duríssima. Porque depois disso, Deus muda a sorte de Davi. A palavra de Deus vai mostrar que Davi e seus homens estavam fora da cidade e pousavam, descansavam, dormiam e fizeram tendas junto aos amalequitas. E os amalequitas, fora das terras. E os amalequitas vieram no ímpeto e deram sobre a cidade de Ziclac, de onde era a maioria dos seus 400 homens. Eles ali incendiaram todas as casas, levaram cativos as famílias, homens, mulheres e criança. E a família dos seus quase 400 seguidores e homens foram todos eles levados. Então, quando Davi e seus homens voltaram para Ziclac, deram de cara com uma cidade queimada, saqueada e famílias inteiras levadas cativas. Eles entraram em um desespero tão grande que decidiram então apedrejar e matar Davi, porque eles culpavam Davi pela sua má sorte. Aliás, eles estavam seguindo um homem azarado, eles estavam seguindo um homem que tudo dava errado, eles estavam seguindo um homem que era procurado, um homem que era odiado. E nesse momento, ele faz de uma forma diferente. Ele estava num momento de desespero e ele tomou a decisão certa. Diz aqui no verso 7. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi e consultou a Davi ao Senhor. Perseguirei eu a esta tropa? Alcançarei-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, de sorte que a alcançarás, e tu libertarás. Perguntei eu a Deus, disse Davi. Davi então chama Abiatar, o sacerdote, e coloca sobre os seus ombros, sobre o seu corpo, aqui no verso vai dizer, e Abiatar, filho dele, coloca sobre o seu corpo a estola sacerdotal e vai consultar a Deus. E pergunta, Senhor, o que faço eu? Eu vou perseguir esses homens? Eu vou perseguir os amalequitas que levaram a família dos meus homens, levaram cativos e presos? Perseguirei eu e alcançarei-os? E o Senhor responde, persegue, porque com certeza os alcançarás e tudo libertarás. E assim se cumpriu. Meu amigo, esta palavra tem se cumprido, tem estado no meu coração durante os meus dias de aflição. E eu quero trazer essa palavra para você e eu quero que ela que ela faça morada também na tua vida. Porque foi naquele momento que Davi enfrentou a última prova, antes de se iniciar um reinado na vida dele, que durou 40 anos. O diabo apertou Davi à beira do precipício, mas o diabo saiu derrotado. Ele falhou, porque Davi, em vez de murmurar, em vez de blasfemar, em vez de se desesperar, ele foi buscar a presença do Pai. Antes de reclamar pelo ano de 2020, antes de reclamar por tudo isso, talvez de mal que tenha te acontecido, de opressor na tua vida, porque o diabo tenta de todas as maneiras derrubar, oprimir, fazer você desistir, fazer você parar, fazer você retroceder. É isso que o diabo tem feito na tua vida e foi isso que ele tentou fazer conosco do ano de 2020 o tempo todo. Então, não murmure, não reclame, não amaldiçoe o ano de 2020, porque ele tinha razão quando ele vai lá e escreve no Salmo 46,
no verso 1 e o verso 2, Davi escreve: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da minha angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Se você ceder nesse momento ao desespero, diante do seu limite, diante do adversário, o diabo vai se alegrar. Então nós entramos em 2021 alegres, mas talvez o começo do ano, mês de janeiro, fevereiro ou março, se mostre para você talvez exatamente igual como estava em 2020. Talvez se mostre para você desesperador. Talvez o diabo esteja rindo de você e rindo às escondidas de você, enquanto você culpa a Deus pela derrota que pode estar se desenhando na nossa vida. A nossa curva, ela está caindo. Ainda não chegou o momento da inflexão, não chegou o ponto da inflexão, onde saímos do negativo e passamos para o positivo. Mas em lugar de se desesperar, eu clamo a Deus nessa noite que você levante, bata a poeira e busque em nome de Jesus a presença de Deus, como Davi buscou. Porque quem vai beijar a poeira nessa noite é o diabo, o nosso adversário. Irmão, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja diante da maior provação da sua vida. Talvez você esteja no momento mais dificultoso da sua vida. Assim como Davi passou ali em Ziclac. Ninguém mais acreditava em Davi. Eles queriam matar Davi. Eles procuravam pedras para atirar em Davi. Davi era um homem de azar. Davi era um homem negativo. E eu clamo a você nessa noite, em nome de Jesus, fique firme. Se você já veio batalhando até aqui, se você já veio lutando até aqui, caminhe mais um pouco. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse, do que ele falou sobre o atleta que se priva de tantas coisas e vai se aprimorando para correr uma maratona. Lembra disso? A coroa, ela só está reservada para quem é o vencedor. Winston Churchill, um grande estadista americano, ele disse o seguinte: no tempo que estamos vivendo, no tempo dificultoso que estamos vivendo, se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando, não pare. Esse não pare é meu, para que você saia de lá em nome de Jesus. Então, se você está passando por um momento difícil, por um momento que parece que um inferno se abriu para você, não pare, continue caminhando, vá à frente. Sobre qualquer circunstância, sobre qualquer angústia extrema que você esteja passando, diante de qualquer problema, não se desespere, não saia correndo, não jogue tudo para o alto, não pare. Estes momentos eles acontecem nos dias, exatamente nos dias em que Deus vai cumprir na sua vida as suas promessas, as promessas que Ele fez para você. Talvez você esteja muito próximo, daquele ponto de inflexão na virada. Basta você ter um pouco mais de paciência. Continue a maratona, não pare, não desista. Contra todas as circunstâncias, espere no Senhor, clame ao Senhor, confie no Senhor. Porque vai chegar um momento em que o Senhor vai olhar para você e vai colocar um ponto de inflexão positiva na sua vida. E aquele momento foi o ponto de inflexão positivo na vida de Davi. Dali começou 40 anos de reinado na vida de Davi. Você vai parar de descer e você vai começar a subir. Não se esqueça, hipótese nenhuma, de que quanto mais fundo for o poço, mais profundas serão as raízes fincadas que vão sustentar as maiores bênçãos da tua vida. Porque se com certeza aconteceu com Davi, com certeza está acontecendo comigo, com certeza está acontecendo com você. Por isso eu peço a você, em nome de Jesus, não desista, não pare, não volte, não retroceda. À frente, isto vai ser o ano de 2021 para você. Um ano de inflexão da curva da parábola. Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Misericordioso, toma a vida do teu filho, este ano que se inicia, como teu servo e ungido que sou, eu abençoo o ano, Senhor,
da vida do teu filho. Eu abençoo 2021 na vida de cada um dos teus aqui que me ouve nesta noite, neste dia e tarde. Senhor, abençoa esse lar, abençoa essa família. E, Senhor, faz agora. Dá, Senhor, essa inflexão na curva e que a partir de agora, Senhor, oh Pai, os seus dias sejam positivos, porque como teu servo e ungido que sou, eu o abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, um feliz 2021 para você, porque com certeza será. O meu vai ser, em nome de Jesus, eu creio. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rogério Gonzalez, da Comunidade Redenção, Igreja Redenção aqui de Interlagos. Foi muito bom estar com você. Reparta em suas redes sociais, dá um joinha, dá um ok, isso vai nos ajudar no canal lá, beleza? Um abraço, Deus te abençoe. Amém.